A gente está vivendo um período do mundo que é um período muito perigoso, porque a gente está tendo um retorno, de fato, de ideologias de extrema-direita, vamos ser mais específicos, nazifascismo. A gente evita falar essa palavra nessa plataforma porque ela acaba dando uma reclamada. Mas para falar a grosso modo, é isso que está acontecendo no mundo. A gente está tendo um retorno, em pleno século XXI, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, do retorno dessas ideologias com uma extrema-direita que se assume anti-igualitária e que sim acredita que existem seres superiores e seres inferiores. Mas a única diferença que a gente tem de agora para a década de 30 e 40 é quem eles consideram inferiores, apesar de que os inferiores na cabeça deles hoje são os mesmos também da década de 30 e 40. E aí, eu fico muito estarrecida mesmo, que nessa semana, que é a semana que se comemora, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, a vitória sobre os nazistas, o foco seja completamente outro. Ao invés de a gente estar falando sobre a importância dessa vitória, o que a gente está vendo é um terrível revisionismo histórico. Porque provavelmente boa parte dos setores de comunicação estão com um alinhamento muito claro com a extrema-direita. Da mesma forma que boa parte dos setores de comunicação tinham um alinhamento muito claro com a extrema-direita dos anos 30 e 40, e só depois que a barbárie ficou num ponto incontrolável, que rolou foi mal, gente. A gente não imaginava que isso ia acontecer. Você pode odiar países como a Rússia, você pode odiar países como a China, mas você não pode simplesmente cometer revisionismo histórico. Não é só o Reino Unido que tem o direito de comemorar a vitória sobre os nazistas, não é só os Estados Unidos que tem esse direito. E os Estados Unidos entrou bem depois da guerra. Não é só a França que tem o direito de festejar o fim da ocupação nazista ao país, mas os países que lutaram ativamente contra tanto a ocupação nazista como a ocupação japonesa na Ásia também têm direito de festejar. Então o que está acontecendo na Rússia agora é um festejo que independe do Putin. É um festejo sobre a vitória contra o fascismo e o nazismo. É um festejo pela vitória daqueles que massacraram o povo. A gente está falando de uma guerra que levou a mais de 70 milhões de mortes em 6 anos. A gente está falando de uma guerra que matou mais de 6 milhões de judeus, que matou uma quantidade absurda de ciganos, de homossexuais, qualquer pessoa, deficientes físicos, deficientes intelectuais. A pessoa que não se enquadrava na categoria ariana era morta. E aí, se não tivesse um trabalho contínuo de boa parte do mundo para vencer os nazistas, nós estaríamos com um mundo com uma configuração completamente diferente hoje. E aí, quando eu vejo as pessoas criticando o fato, né, da Rússia estar comemorando o Dia da Vitória, da China estar comemorando, porque a China tem sim o direito de comemorar, porque ela sofreu uma cruel ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, eu vejo como, no fundo, há uma tentativa de esvaziar a importância desses países e de outros na luta contra o nazismo. É impossível você pensar em vitória contra o nazismo sem pensar no trabalho absurdo da União Soviética, que perdeu mais de 25 milhões de pessoas, mais de 25 milhões de vidas. Batalhas importantíssimas estão sendo completamente esquecidas em nome de um ódio a um líder desse momento do século XXI da Rússia. Mas o Putin, a questão não é o Putin. A questão é que a gente está tentando manter a história viva, a história real dos fatos da Segunda Guerra, e o que a gente está vendo é todo um trabalho midiático para fazer um revisionismo histórico e apagar uma série de nações dessa vitória. Uma mesma mídia que naturaliza políticas imigratórias de Donald Trump, que é uma política eugenista. Uma mesma mídia que naturaliza Milei na Argentina, que é extrema-direita, anti-igualitária. Uma mesma mídia que naturaliza Tarcísio e Bolsonaro, que são extrema-direita, anti-igualitárias, escancarados. Então eu fico me pensando aqui, se esse revisionismo é só porque não gostamos do Putin, então não falaremos da Rússia, não gostamos da China, não falaremos do Xi Jinping, ou na verdade que tal se a gente dourar a pílula e dar a entender que não foi algo tão grave assim? Porque é isso que eu tenho a impressão no fundo. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo um período onde eles estão tentando normalizar o absurdo do período nazista e esvaziar a seriedade. Porque quando a gente comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a gente comemora com festa, com desfile, com evento para conversar em escola, com um monte de coisa, o fim da Segunda Guerra Mundial, a vitória sobre os nazistas, a gente deixa a memória da humanidade viva. E talvez muita gente que esteja se alinhando à extrema-direita nesse momento não quer que a história da humanidade esteja viva para poder vender a mesma lógica de retórica, de governo, de política que se tinha nos anos 30 e 40. Vou além, nos anos 20, 30 e 40, porque eu vou englobar ali
o Mussolini da Itália. Porque quando a gente fala de nazifascismo, a gente não está falando só de Hitler. A gente não está falando só de Mussolini na Itália. A gente está falando de Franco na Espanha, a gente está falando de Salazar e tantos outros líderes totalitários de extrema-direita que cometeram atrocidades em nome de seus ideais extremistas. Ideais esses que estão ressurgindo na Espanha, que estão ressurgindo nos Estados Unidos, que estão ressurgindo na França, que estão ressurgindo no Reino Unido, que estão ressurgindo na Alemanha com muita força. E quando a gente ignora datas históricas como 80 anos da vitória sobre os nazistas, a gente no fundo está esvaziando a história, fazendo um revisionismo e permitindo que o jovem não leve a sério um período tão terrível da humanidade.